Bom, pessoal, boa tarde, né? Bom dia, boa noite. Sei que horas vocês estão fazendo a visualização disso. Eu não consegui gravar antes, tive problemas aqui na minha internet. Meu intuito era gravar isso com uma antecedência para vocês. Estou conseguindo gravar isso agora, estou na noite de terça-feira. Então, infelizmente, ficou muito em cima, né? Mas eu espero que vocês consigam ver o vídeo até amanhã, o horário da aula. Caso não consigam, a gente faz alguma adaptação na live, né? Enfim, a gente se reorganiza de alguma forma, tá? Vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito grande, mas é um assunto muito rico, muito amplo e que ele é bastante interessante do meu ponto de vista, porque dentro da disciplina, né, da hidrologia, ele talvez seja a forma mais visível e natural dos impactos desse fluxo, desse ciclo da água, né, na paisagem. Então, é uma área da geografia, sobretudo da área de recursos hídricos, que é bastante interessante. Então, a gente vai falar de hidrologia fluvial, como acontece o escoamento, tipos de rio, tipos de foz, né, o perfil, o comportamento dessa água pelo curso do rio. Então a gente vai abordar aqui algumas coisas, vamos usar alguns termos que a gente usou lá no início, lá na primeira aula, que eu coloquei no quadro para vocês. E aí, se ficar alguma dúvida, não deixem de mencionar isso para quando for a hora da nossa conferência ao vivo, tá? Então, ó, regime de cursos d'água, né? Tô falando de curso d'água é rio, né? Eu botei ali, ó. De grande importância no estudo das bacias hidrográficas é o conhecimento do sistema de drenagem, ou seja, que tipo de curso d'água está drenando a região de acordo com o seu regime. Segundo Carvalho e Silva, uma maneira utilizada para classificar os cursos d'água é o de tomar como base a constância do escoamento. O que ele está querendo dizer com isso? A gente vai classificar rios com a constância ao qual ele apresenta o escoamento da água. Então a gente vai ter três tipos: os rios perenes, os rios intermitentes e os rios efêmeros. Tá? Perenes, intermitentes e efêmeros. Tem aqui no material, eu coloquei para vocês a definição de cada um desses tipos de rio, mas são definições muito simples, né? Os rios perenes são aqueles rios que contêm água o ano todo. Isso acontece porque a nascente dele é abastecida constantemente, ou além da nascente ser abastecida constantemente, ao longo do curso ele também tem a contribuição de outros cursos d'água que faz com que ele tenha de fato, né, água o ano todo, mesmo no período de baixa. Ou seja, é um rio que está lá sempre, né? Os rios no Brasil, boa parte, a grande maioria deles são rios perenes. Então a gente muitas vezes não para pensar nessa situação de que um rio pode, em algum momento, não ter um curso d'água ativo. Para nós é muito natural pensar no rio sempre, né, corrente, porque a maioria dos nossos rios são rios perenes. Por que a maioria dos nossos rios são rios perenes? Porque as nossas áreas de nascente recebem em alto índice pluviométrico, né? A gente recebe muita água aqui no nosso sistema. Então a gente não para problematizar muitas vezes que nem sempre os rios apresentam essa configuração em outros locais. Mas aqui, felizmente, a maior parte dos nossos rios são rios perenes, tá? Intermitente, o nome já está dizendo, né? Ele às vezes ele acontece, às vezes não. Essa intermitência, né? Essa oscilação de quando ele acontece, quando ele não acontece, provoca aí uma série de transformações espaciais, né? A capacidade de transformação, né, da paisagem durante um período é uma, quando ele não está correndo é outra. Então, algumas vezes esse rio ele não consegue aflorar, né, ele não consegue chegar até a superfície, mas talvez ele consiga, né, manter ainda um lençol freático ali próximo da superfície, por exemplo. Então são diferentes casos, tá? Então vamos analisar isso com calma. Mas rios intermitentes são aqueles que durante parte do ano não apresentam curso d'água.
aparente, tá? A gente não vê o curso d'água dele, tá bom? Por último, tem ali os efêmeros. São rios que vão acontecer somente durante o período da chuva ou imediatamente após, tá? Então, ele está associado sobretudo à precipitação. Precipitou esse curso que tende a ser pequeno, né? um curso d'água muito pequeno, ele acontece e daqui a pouco ele para, tá? Então, a escala temporal da ocorrência desse fenômeno é muito curta, tá bom? Já no rio intermitente, a ocorrência dele é maior. Um período grande do ano ele acontece, no outro período ele não acontece, tá? Então, perenes, intermitentes e efêmeros, a gente vai falar nessas palavras quando falar de cursos de água, né, cursos de rio. Então, tenham isso em mente, tá? Essas palavrinhas precisam estar muito sedimentadas na cabeça de vocês, tá? Fácil, né? Perene, intermitente e efêmeros. Mas existem ainda outras formas de classificar rios, tá? Essa não é a única forma. Então eu coloquei uma outra forma de eu classificar os rios, que é com relação à contribuição deles. O que contribui para a formação dessa nascente? O que contribui diretamente para esse curso d'água, né? Da onde vem a fonte de água que abastece esse rio, tá? Então a gente tem 3 casos também. Tem o rio pluvial, o nome já está dizendo, né? O rio pluvial é um rio que é abastecido sobretudo por índice pluviométrico, chuva. Então, a principal causa para que essa nascente esteja sempre abastecida com água, ou que esse curso de água exista, seja a contribuição na nascente ou durante o curso, é o índice pluviométrico, é a chuva, tá? Esse é o nosso caso, tá? A maioria dos rios no Brasil apresentam esse perfil. O nival é aquele rio que ele vai acontecer a partir do degelo. Então, áreas de nascente que estão em elevadas altitudes ou que estão em locais que estão sofrendo com esse processo, né? Latitudes elevadas, por exemplo, que a temperatura é mais baixa, e com o degelo ele vai gerar, né, o curso d'água. Para nós, novamente, esse caso é um caso menos frequente. Ele acontece no Brasil. O Rio Amazonas é um caso de rio misto, por exemplo, já chegando no último estágio aí. Por quê? Porque é um rio misto? Porque ele recebe grande parcela da água proveniente dele, vem de índices pluviométricos, mas também existe degelo no alto dos Andes, que colabora para a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Então, no nosso caso, o Rio Amazonas é um rio misto nesse sentido, tá? Então, de acordo com o abastecimento pluvial, índice pluviométrico, nival, degelo, misto, as duas coisas acontecem, tá? Isso aí é tranquilidade. Outra forma de classificar os rios, se eles são efluentes ou se eles são influentes, tá? Esse é fácil, porque essa aí é só uma relação com o lençol freático, com o nível do lençol freático, tá? Então o rio efluente é esse primeiro caso aqui, tá? Esse primeiro caso aqui da esquerda é um rio efluente. Qual é a ideia do rio efluente? O nível da água subterrânea, ele abastece o rio. Então, o rio, o leito do rio que está aparecendo para você, ele está sendo abastecido pelo lençol freático. Então, o lençol freático abastece o rio. No rio influente, é o inverso. Esse curso está acontecendo e ele é que vai abastecer o lençol freático. Sistematicamente, ele vai abastecer o lençol freático, tá? Então, são casos, você está vendo aí, que a vegetação influencia muito, né? Porque aqui, por exemplo, nessas encostas, a vegetação está contribuindo para que o lençol freático esteja ali bem próximo da superfície, né? Então, a gente tem aí um abastecimento. Já que eu tenho uma área mais seca, né? Então, é o rio que abastece o lençol freático, a zona freática, tá? Está aqui bem especificado na imagem. Essa imagem é daquele livro que eu falei para vocês, que é o Decifrando a Terra. Eu consegui uma imagem
do livro, mas eu ainda não tenho o livro, tá difícil de encontrar. E a biblioteca de vocês tinha lá na Simonsen. Obviamente a gente está num período que não dá para ir lá fazer esse resgate, né? Mas é um livro que de repente você conseguir, é uma boa aquisição, tá? Outra forma de a gente classificar os rios é com relação ao curso dele. Como é que o curso dele se apresenta? E aí também foi uma imagem do Decifrando a Terra. Essa imagem é famosa. Se você procurar lá na internet, você vai achar várias versões. Então aí eu tenho 4 tipos de curso de rio. Pode ser um rio retilíneo, pode ser um rio meandrante, um rio entrelaçado, um rio anastomosado. Eu tenho uma birra com relação a essa imagem aí, porque eu errei uma questão de concurso que era fácil, porque eu troquei o nome de um com o outro. Eu troquei o entrelaçado com o anastomosado, tá? E eu sabia, só que na hora eu... Enfim, acontece, né? Vamos lá, de acordo com o curso de rio, ele pode ser um rio retilíneo, um rio entrelaçado, um rio meandrante ou um rio anastomosado. Exemplos deles acontecendo na natureza, né? Porque aqui eu tenho um esquema que é diferente da gente ver como ele acontece na natureza, tá? Eu não coloquei aqui a definição de cada um, mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu vou explicar como é que cada um deles funciona, tá? O rio retilíneo é aquele rio onde o curso, o nome está dizendo, né? Ele segue um padrão, né, muito pouco sinuoso, né? Ele tem basicamente uma angulação própria, o que não quer dizer que o curso dele, a água, né, não façam movimentos dentro. Se você olhar aqui para essa imagem, vocês vão entender daqui a pouco, porque dá para eu entender exatamente qual é o movimento que a água está fazendo ao olhar para esse curso, saber aonde esse rio tem, qual margem desse rio tem velocidade de água maior, velocidade de transporte maior do que outra, qual é o lado de desgaste, qual é o lado de deposição. Dá para saber tudo isso só de olhar para a imagem, mas a gente vai chegar lá, tá? Então o rio retilíneo, ele tem um curso mais ou menos em ângulo reto, tá? Não quer dizer que ele não precisa ser exatamente reto, mas ele tem um curso pouco sinuoso, tá? Esse é o mais simples. O meandrante, ele já faz bastante curvas. Por que ele faz bastante curvas? Porque ele está em uma região absolutamente plana. Os rios meandrantes, eles ficam em áreas planas. E aí a água, ela vai procurar o ponto mais baixo do relevo, fazendo esse caminho aí, vamos dizer assim, preguiçoso, né? Esse caminho lento. São rios que teoricamente são rios mais lentos, tá? O rio meandrante, por vezes, ele pode apresentar meandros. O que é um meandro? E por isso que a gente chama de rio meandrante. O meandro é essa estrutura aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um outro meandro abandonado. Outro meandro abandonado. O que é isso? Eram áreas por onde esse rio passava e ele deixou de passar. Ao fazer isso, ele deixou lá um recurso, né? Ele deixou lá um nível, o lençol freático ali continua acontecendo, né? Ele está numa área onde ele está aflorado, então ele deixa essas parcelas para trás. Viram áreas pantanosas, por exemplo, né? Áreas que por vezes podem voltar a se conectar ao curso do rio. Então, por exemplo, vamos supor que em uma determinada estação do ano chova muito, o volume de água nesse rio e a velocidade, a capacidade de transporte dele aumente, e aí esse rio, por exemplo, ele ganhou força, ao invés dele fazer essa curva aqui, ele está vindo para cá, ele vai conectar de novo nessa área aqui, pode acontecer. Então o rio meandrante, ele tem meandros abandonados, e esses meandros podem por vezes se reconectar ao curso do rio, tá? O canal anastomosado e o entrelaçado, a diferença entre eles é um pouco mais, vamos dizer assim, sutil, ainda que seja bastante visível, tá? Ela é um pouco mais sutil, porque o canal anastomosado é um canal só. Porém, dentro desse canal eu tenho diferentes cursos, né? Eu tenho diferentes perfis de escoamento. O canal é um só, tá vendo? E aí eu tenho aqui
diferentes áreas por onde essa água está escoando. Canais que estão assoreados, muito assoreados, apresentam essa estrutura. O que é o assoreamento? Para vocês lembrarem, né? É quando esse rio está com muito sedimento. E aí ele tem tanto sedimento que algumas ilhas de sedimento vão se formar, né? Já o canal entrelaçado, não, o curso ele se divide mesmo, ele se junta novamente lá na frente. Então o curso ele não é um único. No canal anastomosado é um curso só que está apresentando, né, diferentes perfis de escoamento. Já o entrelaçado não. Os cursos eles se dividem e se unem novamente. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Obviamente aqui, ó, um rio meandrante, tá? Os meandros abandonados aqui, ó. Tá bom? Aqui um rio retilíneo, né? Percebe que aqui, ó, o perfil de escoamento, né, o canal é um só. Então isso aqui é o anastomosado, tá? E aqui, ó, eu tenho um entrelaçado, tá vendo aqui? Por vezes o curso se divide aqui, ó. Aqui, por exemplo, o curso se dividiu, né? Lá na frente também. Então o curso ele não é um só. Aqui o curso do rio, se você olhar bem a estrutura, ó, é um curso só que ele tem aí diferentes perfis, né, de acordo com a capacidade de sedimentação dele, tá? Lembra que eu falei que o rio meandrante ele pode, né, por vezes apresentar meandros abandonados ou de acordo com a velocidade de escoamento, o volume de água, né, o perfil de carga dele, ele pode alterar a sua fisionomia, né, a sua estrutura. Aqui eu tenho justamente esse processo acontecendo, tá? Foi feito um monitoramento. Então tem ali, ó, rio que a montante dele é nessa direção, a jusante dele é nessa direção. Lembra de montantes e jusante, né? Montante é a região da nascente, portanto é da onde a água está vindo. O jusante é a direção da foz, portanto é a direção para onde a água está indo. Então o rio está fazendo esse percurso aqui, ó, lá em 1945. Em 1970 a curva que ele fazia já era mais acentuada, ó, ele vinha mais aqui embaixo. Esse processo continuou acontecendo lá em 85, 90. Vai chegar um determinado momento aqui, ó, lá em 2010, em que eu vou ter isso aqui, ó. Esse curso ele vai conseguir tocar nessa outra margem aqui, o que vai fazer com que, com o passar do tempo, aí, ó, monitoramento menos esparçado, né, a água do rio ela já faça um movimento diferente. Toda essa área aqui, essa estrutura aqui, ela vai ter agora menor volume e a água ela vai escoar principalmente por aqui. Eu tenho uma alteração do curso do rio, tá? Essa ideia ela está representada nessa imagem aqui da direita, tá? Então o rio faz esse movimento aqui. Com o passar do tempo, essa área está sofrendo desgaste, essa área aqui também está sofrendo desgaste erosivo. Vai chegar uma hora em que essas duas estruturas vão se conectar, tá bom? E aí eu falei para vocês que só de olhar para a imagem dá para perceber onde qual é a vertente de desgaste, qual é a de deposição, onde o rio ele é mais rápido, onde ele é mais lento. Então é bem simples, tá? Nos ângulos maiores, o rio faz desgaste, ao passo que ele vai fazer deposição na outra vertente. Exemplo, ó, é bem fácil. Então aqui, ó, a montante está para cá e a jusante está para cá, para a esquerda. Então a água do rio está vindo aqui, ó. Ela vem aqui, ela vai desgastar esta margem de maior angulação, vai desgastar esta margem. Então a água está vindo aqui, ela está desgastando essa vertente do rio. Se ela está desgastando essa vertente, ela está fazendo deposição na outra margem, tá? Então a água veio aqui, ó, pum, fez o desgaste, jogou a sedimentação para o outro lado e aí novamente fez a curva aqui, ó, pá. Nessa curva ela está fazendo desgaste aonde? Nesta barreira aqui maior, na maior angulação, tá? Então ela está fazendo desgaste aqui. Se ela está fazendo desgaste aqui, ela está fazendo deposição de sedimentos, né? Está fazendo agradação, tá? Então aqui ela está fazendo degradação de um lado e agradação de outro, tá? Então ó, aqui, ó. Você pode também, aqui no esquema, ele coloca como margem côncava ou margem convexa. Como eu fui muito ruim de física e de espelhos no ensino médio, eu
evito usar essa nomenclatura, porque acho que ela me dificulta, mas pode ser também, tá? Pode te ajudar. Então, aqui ó, novamente, ó, ele fez esse curso aqui ele está fazendo degradação, né? Está desgastando essa vertente, levando os sedimentos adiante, porém ele está deixando o sedimento aqui na outra margem. Então eu tenho a margem de degradação e a margem de agradação, tá? Isso aqui precisa ficar claro para vocês. Se não ficou, me avisa. Lembra que eu falei que eu dava para saber exatamente qual é a margem de agradação e a margem de degradação? Aqui no rio meandrante fica claro, né? Onde é a margem de agradação está marcado, né? Onde os sedimentos estão sendo depositados. Aqui no retilíneo também. Ó, a água está vindo aqui, ó, ela está desgastando aqui e agradando aqui. Degradando aqui, agradando aqui. Por aí vai, tá? Então, a margem de agradação é onde está sendo depositado o sedimento. E a margem de degradação onde os sedimentos estão sendo desgastados, estão sendo levados embora. Por último, para eu classificar os tipos de rio, eu posso classificá-los de acordo com o tipo de foz. Quando esse curso ele encontra um mar, um estuário, enfim. Dependendo de como isso acontece, ele recebe uma nomenclatura diferente. Que também são 3. Tem o foz em delta, foz em estuário e a foz mista. Tá? Esse é o mais fácil você gravar. Delta é a letra em grego ou latim, não lembro, para o D, né, para o triângulo, tá? Triângulo é delta. Quem estudou matemática aí, né, lembra, né, tem que achar o delta de, enfim, x, sei lá, não lembro, também não lembro. Delta então é triângulo. Então, quando você lembrar de delta, lembra de triângulo, porque a foz em delta ela apresenta esse perfil triangular, ó. Tá vendo aqui? Ela apresenta um perfil triangular. O delta se espalha, né? Então ele é um delta triangular. Diferente de quando ele é um canal só, que aí é um delta em estuário, tá? A deposição dele é direta. Quando acontecem os dois eventos, obviamente a gente vai achar o nome de misto, que é o caso que acontece com o nosso rio Amazonas, né? Que quando ele chega aqui, ele apresenta esses dois perfis. Esse perfil norte aqui é em estuário, é muito nítido, mas ele apresenta aqui também um delta aqui embaixo, tá? Já o rio Tocantins, que está aqui na mesma imagem, né, você vai ver que ele é de estuário, ó, tá vendo? Ele deposita diretamente suas águas no Oceano Atlântico, tá? Então, delta, estuário ou misto. Tranquilidade aqui também, né? Quanto à capacidade de transporte, eu não estou mais classificando os rios, estou falando da capacidade de transporte deles, tá? Deixei de classificá-los com relação ao volume, nível do lençol freático, não estou falando mais de classificação. É legal você ter essa ideia de classificação na sua cabeça, tá? Mas vamos para a capacidade de transporte. Vamos falar de como os rios transportam sedimentos. Eu já comentei isso em sala de aula com vocês, é só para fazer essa amarração com vocês. Então, ó, a imagem está em inglês, mas foi a melhor definição que eu encontrei, tá? Tem essa imagem também decifrando a Terra, mas eu não consegui ela em boa resolução. Mas eu vou explicar para vocês, vai ficar fácil de entender. E aí depois, se vocês quiserem, se vocês forem imprimir ou se dar um PDF, vocês fazem as observações em cima, tá? Então, ó, curso do rio, flow, tá? Ele está indo nesse sentido, ou seja, a montante está aqui à esquerda, a jusante está aqui à direita, pelo menos para mim, né? Não sei como é que está aparecendo para vocês. Então, nesse perfil aqui, os sedimentos estão sendo transportados. O rio tem essa capacidade de transporte de sedimentos, né? Ele é um dos principais agentes erosivos. De acordo com o tamanho do sedimento, ele vai ter um perfil diferente. Se esse sedimento ele é leve demais, ele é fino demais, silt, por exemplo, ele vai na superfície, ele vai ser transportado na superfície. Ele não é pesado o suficiente para afundar, então a água vai levar ele embora. Isso, obviamente, tem a ver com a capacidade de transporte do rio. Se o rio é bastante volumoso, se ele é rápido, isso interfere na capacidade de transporte, né? Quantos sedimentos ele pode transportar, né, por hora, qual é o tamanho do grão que ele vai conseguir suspender, enfim, tudo isso
é uma variação de acordo com a vazão do rio, capacidade de transporte dele. Mas, em geral, sedimentos muito pequenos, os silts, ou até algumas areias, elas ficam em superfície, tá? A areia aqui ele colocou que fica na parte baixa do rio, né? Ela não faz o transporte pela camada superior, faz pela camada inferior. E aí ela vai fazer por saltação. Então ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo? A seta tá mostrando para vocês. Ela sobe um pouquinho e desce. Sobe um pouquinho e desce. Como se ela estivesse dando saltos. Tá? Então o rio por vezes consegue levantar esse sedimento, empurra ele um pouco, daqui a pouco ele cai de novo. E aí ela vai fazendo essa saltação. Tá? Já as partículas maiores, elas não têm essa, elas são pesadas demais para que o rio consiga fazer esse movimento. Então elas vão por rolamento ou por escorregamento no fundo do rio. E é justamente isso que garante a elas esse perfil arredondado, tá? Então é muito comum, áreas de cachoeira, por exemplo, você vê rochas, né? Ou resíduos, né? Matacões, vocês, né? Vocês que eu falo a linguagem comum chamam de pedras, né? Mas você tem aí perfis que são arredondados. É a água que promove isso, né? Seja por saltação, seja por rolamento, por deslizamento, ela vai criar esses perfis arredondados. Então é por isso que em áreas de cachoeira você encontra muitas rochas, né? Ou pedaços de rocha arredondados, tá? É uma erosão típica de água. Se você olhar, por exemplo, a erosão feita pelo vento, ela já tem um outro perfil, não é um perfil arredondado, tá? Estudar essas ocorrências, né, é importante porque a partir disso eu consigo fazer um monitoramento, né, dessas vazões, e aí esse tipo de evento, né, esses problemas, né, coloquei, podemos citar o assoreamento de reservatórios e alagamentos. Esse tipo de evento ele causa perdas em valores econômicos muito elevados. Então, economicamente, do ponto de vista material mesmo, é interessante você fazer esse mapeamento. Você gasta menos fazendo esse mapeamento, esse planejamento urbano e essa fiscalização, do que você sofrer um processo como esse, onde as perdas financeiras vão ser muito maiores. Então, deixando de falar do lado social da questão, ou do lado cultural da questão, enfim, humanitário, né, de fato, uma situação como essa, do ponto de vista econômico também é uma vantagem. Então, assim, não existe uma motivação para que a gente tenha tão pouco recurso aplicado nisso, porque se você tivesse mais recursos, você conseguiria poupar mais dinheiro, porque haveria menos perdas. Então, é uma questão curiosa, né, do nosso poder público, né, porque a gente não se debruça nisso para evitar perdas, né? E para terminar, eu coloquei aqui uma imagem que eu também desenhei no quadro para vocês. É óbvio que aqui está muito melhor do que aquela minha imagem horrorosa, mas é para mostrar para vocês o leito do rio, né? O que está acontecendo aqui na imagem anterior? Choveu o suficiente, ou o rio está degradado o suficiente, enfim, foi retilinizado, antropofizado, ou seja, ele sofreu alterações que fizeram com que ele apresentasse essa estrutura, né, de inundação e alagamento. Vale a pena lembrar que alagamento é um processo natural, né? É natural que aconteça. O que não é natural é que a gente acelere esse processo ou que a gente tenha casas construídas em áreas de planície de inundação, que é exatamente isso aqui que acontece. Ó. No verão, no mínimo, né, o rio está aqui. Quando chove um pouco mais, ele vai alcançar aí o leito maior. Quando existem eventos atípicos, existe aqui, ó, o leito maior de inundação. Então é natural, todo rio tem essa estrutura. Tá? Ele vai ter aqui um leito, o curso da água tem um leito menor. A gente chama até essa mata aqui de mata ciliar. Lembra que eu falei dos cílios, né? Ela serve justamente, ela tem essa função de proteger o rio, de como esse escoamento é feito por rio. Então o leito maior também tem essa propriedade.
Então, choveu, ele sobe. Choveu muito, ele vai alcançar essa planície de inundação. Isso é natural, isso acontece com todos os rios, sobretudo os rios perenes, né? Só que qual é o erro? O erro é esse. A gente faz essas construções em áreas do leito maior de inundação. Então é recorrente de tempos em tempos que esse leito vá conseguir alcançar essa margem aqui, cada vez com maior frequência, porque você tirou a mata ciliar, ou seja, o escoamento deixou de ser lento, ele ficou rápido, então ele sobe de nível rápido, e aí ele vai subir de nível rápido e alcançar esse leito de maior inundação aqui, alcançando as casas e se tornando uma enchente. Então é um tipo de trabalho que a gente pode se debruçar sobre ele e minimizar perdas. Então, por que isso não é feito é uma questão de política, talvez, né? A gente não é só cultural, é uma questão política, né? Dá para resolver o problema, a gente precisa de investimento para isso, mas a gente está longe de conseguir. Então é por isso que ensinar essa situação ela é tão importante, porque os alunos, ao perceberem essa dinâmica, muitas vezes podem atentar para certos fenômenos, tá? Atentar, olha, a minha casa está numa área dessa, então toda vez que tiver uma ideia de que vai chover muito, eu preciso informar os meus pais que isso tende a acontecer. No âmbito cultural natural já sabe que isso pode acontecer, mas tirar essa situação do ponto de vista mítico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista, enfim, da ocasião, né, da sorte, ela é importante, porque é uma soma simples, né? É um processo natural que a ciência explica. Então, você desmistificar isso é importante até mesmo para que esse morador ele tenha uma consciência de problematização. A minha casa não foi levada embora porque Deus quis. Quem quer acreditar nisso pode acreditar nisso. Você pode ter um viés religioso. Mas existe também uma questão lógica. Ó. Se eu não quero que a minha casa seja levada, eu não posso construir ela aqui. Tá? Então, é importante disseminar essa estrutura de pensamento, esse tipo de conteúdo, que ele pode sim, bato nessa tecla sempre, né? Ele pode sim ajudar a salvar vidas, tá? E minimizar perdas, tá bom? Gente, tô fechando aqui, tentei ser o mais rápido possível, não sei se eu consegui. Tem um aviso para vocês da prova, né? Já tem a data das provas, a prova vai ser feita à distância mesmo, tá? A gente vai fazer uma avaliação que vocês vão poder responder ela durante um dia inteiro. Então eu vou colocar esse material lá para você responder na data específica e você vai ter o dia inteiro para fazer e me entregar até o final do dia. Eu vou postar essas informações para vocês de maneira bastante organizada lá no Google Sala de Aula, tá? Mas como eu estou preocupado em subir esse vídeo para que você consiga vê-lo logo, eu vou fechar aqui a gravação e vou subir o vídeo para vocês, tá bom? Ó, beijinho pra vocês, até amanhã.